Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está procurando qual que é a melhor técnica, qual que é o melhor método, qual que é o melhor modo de você organizar a sua rotina para você parar de procrastinar. Talvez você já tenha visto vários vídeos, já tenha buscado em vários canais diferentes, mas sem nunca chegar em um resultado, né? E nesse vídeo eu espero te explicar o porquê que você não conseguiu chegar num resultado e conseguiu transformar de verdade a sua rotina em uma rotina mais produtiva, em que você para de procrastinar, você para de ficar barrigando os seus compromissos para frente e finalmente começa a fazer aquilo que você precisa fazer. Até porque, na maioria imensa das vezes, não é nenhuma questão de você não saber o que você precisa fazer ou não ter organizado aquilo que você precisa fazer. Muitas vezes, inclusive, você já tem a lista, você já tem todos os passos prontos, falta você sentar e executar e realmente colocar a mão na massa para conseguir mudar a sua rotina. Só que parece que tem uma força externa muitas vezes, parece que tem alguma coisa que manda em você, que não é você mesmo, que diz assim, não, vai olhar um pouco o Instagram, vai olhar um pouco o seu WhatsApp, vai olhar, não sei, né, algum fórum na internet aí, para ver se você vê alguma coisa. Assiste um vídeo no YouTube, talvez você encontre até um outro método melhor para você, de repente, começar aí a organizar, né, de uma maneira ainda mais eficiente. Talvez esse modo que você encontrou não é tão eficiente. E aí que mora o problema, né? Na maior parte das vezes, é essa insegurança de você achar que não encontrou o método perfeito que te impede de simplesmente colocar a mão na massa e executar. Então, o problema não é a sua organização, o problema não é você ter consciência ou não do que você precisa fazer, você ter uma lista, né? Tem pessoas que dizem que se você fizer uma lista daquilo que você precisa fazer, você vai parar de procrastinar. Tem pessoas que dizem que se você organizar o seu dia de determinada maneira, você vai parar de procrastinar. E na verdade, é uma coisa muito mais simples. É simplesmente você decidir executar, né? Ah, mas está muito óbvio isso, me explica um pouco melhor. Muito bem. Na maioria das vezes a gente está tão inseguro com o fato de que a gente precisa parar e executar. Vou dar um exemplo: você precisa sentar e estudar, você precisa simplesmente sentar e trabalhar, que aí o seu cérebro, muito esperto, né, muito safado, fica pensando, eu vou, né, sugerir aqui talvez um outro método de organização para você, que ao invés de você estudar, ao invés de você fazer o que você precisa fazer, você vai procurar um outro método que vai ser melhor. Não vai ser igual a esse que você está fazendo, vai ser melhor. Porque aí você perde menos tempo, você tem mais eficiência, né? Você aprende mais, você rende mais, você trabalha mais em menos tempo. E aí você, na sua cabeça, com medo de simplesmente colocar a mão na massa e falhar, né, e testar o seu método, enfim, a maneira que você encontrou para se organizar e ir aprimorando ele, o seu cérebro te engana e diz: é melhor você nem tentar, nem começar a fazer, porque você vai perder muito tempo. Vai procurar outro método melhor. E é nesse looping de insegurança que você acaba entrando. Ou seja, em outras palavras, né, você tem tanto medo de começar e falhar e demorar e, enfim, bater cabeça com aquilo que você está fazendo, que é absolutamente normal, independente de ser trabalho, independente de ser estudo, é normal que você, quando está diante de uma tarefa, você acabe levando mais tempo para executar uma tarefa. Mas ao invés de você encarar isso, essa sensação, esse desconforto, o que seu cérebro faz? Ele te engana e diz: não, 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 vou te poupar desse desconforto se você só tentar um método mais simples que a gente vai achar na internet. Mas primeiro a gente tem que dar uma olhada aí na internet e ver o que a gente encontra. E aí você procura um outro método e passa pelo mesmo ciclo. Você começa a se preparar para aplicar aquele método, você passa a, né, ensaiar todos os movimentos, aí chega na hora de vamos ver, do vamos agir, você não tem a coragem. Por quê? Porque o seu cérebro inseguro vai te jogar para você procurar outro método de novo, de novo. Qual que é a solução para isso? A solução é você simplesmente pegar um método só e executar. Porque não adianta também você ficar trocando de método toda hora, você ficar buscando a fórmula perfeita toda hora para você ser produtivo, a fórmula perfeita para você parar de procrastinar. Porque ela não existe, não existe a fórmula perfeita para parar de procrastinar. Mesmo as coisas que eu falo aqui, as coisas que eu falo no clube, né, que é o nosso sistema de desenvolvimento pessoal e produtividade, né, que você pode clicar aqui no link da descrição para conhecer, ou no link dos comentários para conhecer, mesmo ali, quando você pega aquilo, é um sistema que eu estou propondo, baseado nas minhas experiências, nas minhas referências bibliográficas, naquilo que eu estudei e naquilo que funciona para mim. Mas não é uma certeza absoluta que vai funcionar para você. Aliás, o que acontece frequentemente é que você assiste a aula, você assiste um vídeo
e você adequa aquilo para a sua realidade, você adapta aquilo. Você não tem como reproduzir aquilo tintim por tintim, né? Ao pé da letra. Por quê? Porque cada pessoa fez baseado na sua experiência. E se você ficar tentando reproduzir aquilo literalmente, obviamente você vai se frustrar, porque aquele modo, né, de estudar, aquele modo de trabalhar, aquele método de se concentrar não funciona 100% para você, e aí você vai procurar outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro. E como é que você resolve esse problema então? Né? A maneira para você parar de ficar pulando de um método para o outro é você dar tempo para o seu método de estudo, que ele pode ter sido uma adaptação, você pode ter aprendido alguma coisa da internet, que foi o que eu aprendi também, tudo que eu sei, eu aprendi da internet, lendo livro, assim, eu não criei o conhecimento do zero, mas você tem que dar tempo para aquilo maturar, você tem que dar tempo para você ficar bom daquele jeito. Por quê? Porque você estudar, você trabalhar, você ser uma pessoa concentrada, disciplinada, como qualquer outra habilidade, igual nadar, igual você lutar judô, igual você jogar tênis, é habilidade que você treina, que você aprimora com o tempo. E se você não dá tempo ao tempo para você ficar bom, aí você vai ficar trocando toda hora. Né? Eu acho que essa analogia dos esportes é bem boa, inclusive, né? Porque muitas pessoas fazem isso também. Começam um esporte, aí pensa, eu não estou tendo resultado, eu jogo mal, eu sou ruim. Aí passam 6 meses, aí vai fazer outra coisa. Aí começa um outro esporte, também fala, não estou tendo resultado, eu sou ruim, não sei o que lá. Aí troca, aí vai fazer outro esporte. Depois vai fazer outro, aí não tem resultado, não fica bom em nada. Por quê? Porque isso não deu tempo de você falhar. Não deu tempo de você errar, não deu tempo de você encontrar o jeito de você fazer do jeito certo. Tudo isso leva tempo. É muito contraintuitivo você dizer isso, mas você tem que buscar ativamente o erro para você ficar bom. E é por isso que eu disse em um dos vídeos do começo do canal, que é quanto mais você erra, menos você erra. Né? Só que o que a maioria das pessoas faz? Ela desiste logo. Ela não quer passar pelo desconforto de você falhar, de você fracassar. Mesmo que esse desconforto seja absolutamente normal. Né? Você vê isso em todas as instâncias, desde trabalho, desde estudo, até para as outras coisas da saúde. Quer dizer, a pessoa que vai emagrecer, o que acontece? Ela emagrece por quê? Né? Muitas vezes porque ela simplesmente não faz exercício, ela é sedentária, mas às vezes a pessoa começa a fazer, ela faz 1, 2, 3, 6 meses, não vê resultado, ela fala assim, não estou emagrecendo. Claro, são só 6 meses, cara. Seu corpo não muda assim tão rápido. A não ser que você tenha uma dieta muito rigorosa, né? Uma rotina muito rigorosa de treino, seu corpo não muda assim tão rápido. Demora, nosso corpo é uma coisa ingrata. Mas aí você desiste, volta para os seus hábitos ruins, de como você era antes, e aí você não muda mesmo. Aí você fala, viu? Como eu estava certo que eu não estou mudando? Então repara como o nosso cérebro assim, tem esse jeito muito inteligente assim, de se auto-sabotar. Né? Quer dizer, você sabe que se você largar também, você não vai ter o resultado, e aí você larga. Porque aí você tem uma maneira de dizer para você mesmo assim, viu? Eu não falei que ia funcionar? Então aqui fica a minha dica para você. Se você quer realmente se tornar uma pessoa produtiva, se você quer realmente se tornar uma pessoa que é concentrada, focada, que não se distrai facilmente, uma pessoa que não procrastina, dê tempo para você errar. Escolhe um método, só um método, abraça ele e vai até o final, cara. Porque a alternativa é você ficar saltando de método em método, de técnica em técnica, e não dá tempo de você aprender, nem aplicar e nem aprimorar nada. É isso, a gente se vê na próxima.